Estou de volta aqui com o Pedro Duran, porque a gente vai falar de uma outra cidade nessa mesma região, a cidade de Sinimbu, uma cidade de cerca de 10 mil habitantes no Vale do Taquari, talvez até um pouco menos, mas que é uma situação que o Pedro Duran vai contar a dramaticidade da história. Nenhum comércio, a Natália Lauksen estava falando do comércio desocupando o centro ali de Lajeado, lá em Sinimbu, nenhuma loja funciona, é isso? Nada, zero. Tudo foi impactado. Como é que as pessoas estão fazendo? Pois é, tudo foi impactado pelo impacto das chuvas na cidade de Sinimbu, que fica pouco mais de 1 hora ali de Lajeado, onde a Natália estava. Nessas imagens a gente já consegue observar qual é a condição da cidade de Sinimbu, Yuri. Uma destruição total lá. E conversando com os representantes da prefeitura, eles estavam me dizendo que a cidade foi completamente devastada. As imagens são impressionantes, porque elas mostram carros que foram engolidos pela enxurrada, há pontes ali que foram, inclusive, você vê os carros totalmente cobertos de lama, né? A cidade já começa agora a entrar numa situação de limpeza, né? Enfim, ajudar a desobstruir essas vias que tiveram a sua área afetada por conta das inundações, das chuvas, porque nessa região o mais importante de danos não veio exatamente do alagamento em si, mas das enxurradas, dos deslizamentos, dessa terra toda que escorre e que deixa com que a cidade fique totalmente soterrada. Então você perceba que é uma situação tão inédita, Yuri, que eles estão inclusive colocando containers, caçambas para as pessoas das casas levarem esse lixo, esse entulho e conseguirem colocar nesses locais para que eles sejam recolhidos. Minimamente condicionados ali numa situação não tão expostos aí na rua, até porque a gente tem visto vários relatos desse pós-enchente, desse rescaldo, de muito problema de animais, ratos, baratas, que naturalmente surgem com esses detritos e com todo esse entulho arrastado pelas águas, Pedro Duran. É isso, e aí você imagina a importância que tem o trabalho de voluntários, né? Porque só os voluntários podem fazer, de fato, com que as doações, a água, comida, cheguem nessas cidades, né? Cidades que foram completamente devastadas por conta desse problema, né? Das enxurradas que acabaram levando pontes, tem imagens que mostram pontes destruídas e é muito difícil para a cidade, numa situação como essa, se reerguer. Então, é uma das cidades pequenas, como você disse, cerca de 8 a 10 mil habitantes, que está sobrevivendo com a doação de voluntários. Tem comunidades ainda isoladas, que somente com helicópteros é possível chegar, e um esforço coletivo para conseguir garantir que a cidade vai se recuperar, né, Yuri? Pois é, e essa situação de não ter nenhum comércio funcionando, quer dizer, as pessoas não conseguem comprar alimentos básicos, não conseguem comprar remédios em caso de doenças ou quem tem algum tratamento contínuo, não conseguem abastecer carros porque também os postos não estão funcionando, ou seja, uma cidade que está vivendo a base de doações, a base daquilo que chega de outras localidades para conseguir dar mínima conta ou daquilo que as pessoas que ainda estão na cidade conseguiram armazenar depois desse estrago todo da chuva. A gente vê que é uma cidade pequena, com poucas ruas, enfim, uma cidade ainda bem pacata, mas um estrago e tanto ali, em uma cidade bem em região de vale, com muitas altas, né, muitas lombas, como se diz no Rio Grande do Sul, muitas ladeiras ali e terra em desnível, o que dificulta ainda mais essa situação, Pedro. Queria até colocar no mapa para a gente poder olhar, Yuri, porque Sinimbu está perto ali de Lajeado, onde estava a Natália Lauksen, né? Isso, Natália e Santa Cruz do Sul, que é um polo importante da indústria do tabaco, enfim. Próxima aqui, você tem aqui uma área que é muito famosa pela produção de arroz, né? Santa Maria do outro lado, é uma cidade que está literalmente no meio do vale. Você vê pela formação montanhosa como é uma cidade mais alta, né? E se a gente se afastar um pouquinho aqui, a gente vai ver que ela fica ainda distante da capital gaúcha, onde boa parte dessas doações estão chegando. Então, para poder fazer essa travessia para o interior do estado, muitos bloqueios de rodovias e um impacto considerável. Pelo mapa, ali, só voltando um pouquinho naquele zoom que você estava, que dá para ver bem isso, exatamente, né? Que a gente está aqui. Santa Maria, uma cidade importante ali do Rio Grande do Sul, Cruz Alta também, um pouco para cima, Ijuí, Passo Fundo, da região já ao norte.
aí exatamente, né? Santa Maria, bem região central do Rio Grande do Sul, Passo Fundo ali, aqui que são cidades que têm aeroportos que podem eventualmente receber esses voos com doações, mas a questão é a condição das estradas, né? Até conseguir sair ou de Passo Fundo, ou mesmo de Santa Maria, ou de Caxias do Sul, para citar, que está ali na Serra, todas elas têm uma distância e ainda a situação das rodovias ainda dificulta bastante essa operação logística, Pedro. É isso, e a gente vê, vou aproximar aqui para a gente chegar mais pertinho da cidade de Sinimbu. É bem pequenininha, né? É bem pequenininha, mas olha só a formação montanhosa, Yuri, como ela fica num vale mesmo, né? E aí, por isso, quando a água do rio escoa, ela vai arrastando tudo pela frente. Olha a proximidade que ela tem do Rio Pardinho. É muito perto, né? E aí, quando você tem o extravasamento dessa água, nas cidades que são construídas à beira dos córregos, você obviamente tem um impacto. E por isso, não era de se esperar que fosse diferente, todo o comércio da cidade completamente fechado por conta dos impactos dessas águas que invadem as ruas da cidade. Obrigado pelas informações, Pedro Duran, contando essa situação da cidade de Sinimbu, lá no Vale do Taquari, que essas imagens, de fato, são bastante impressionantes ali do tamanho dos prejuízos, e isso se repete em mais dezenas, para não dizer centenas de cidades do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 497 cidades, cerca de 450 de alguma forma foram afetadas pelas chuvas.